Provérbios 22, versículo 28. Nós vamos dar continuidade na pregação que nós começamos na semana passada a respeito da reforma protestante. Ou seja, como começou os evangélicos ou os protestantes ao longo dessa história, né? Ontem nós assistimos o filme de Lutero aqui na igreja e amanhã então é comemorado o dia da reforma protestante. Diz assim a palavra de Deus, Provérbios 22, versículo 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Não remova os marcos antigos que puseram teus pais. Martinho Lutero, então, ele pôs lá um marco na reforma. A igreja estava caminhando para um lado. E então ele levantou e disse, calma aí, é para cá que nós vamos. Isto em 1517. E então daí surgiu os protestantes, né? Que hoje nós damos nome de evangélicos. Mas esse marco, ele tinha uns 5 pilares, 5 pontos que bateu naquele dia e falou assim, alguma coisa está errada. E ele apontou e disse, isto não está no caminho certo. E isso é importantíssimo para as nossas vidas. E o terceiro ponto que nós vamos ver são 5 pontos. E o terceiro que ele colocou é sola Cristo. Somente Cristo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Cristo Jesus. Sola Cristo. Ele colocou. Por que aconteceu isso? Porque alguns desconheciam a doutrina, lá mesmo dentro. Eles faziam as coisas despreparado dentro da própria igreja, né? E a igreja, ela afirmava ser o intermediário entre o homem e Deus. Não era Jesus, era a igreja. E então Martinho Lutero disse, calma aí, é Jesus, a salvação, ela é realizada somente pela mediador da sua vida sem pecado. A sua ressurreição são para justificar, para tornar justos diante de Deus Pai. Então não é a igreja que salva. Na verdade, a igreja são os salvos, não a salvação. E foi isso então que aconteceu e por isso houve essa divisão. Aí, agora a gente tem uma questão muito interessante para nós avaliarmos, porque nós precisamos tornar lá, porque agora os próprios evangélicos estão pregando que é a igreja que salva. E precisa acontecer isso de novo. E você diz assim, como pastor? Daí eu gostaria que o Humberto colocasse. Olha a aberração dos dias que nós estamos vivendo. Os tipos de igreja. Ó, igreja evangélica, Jesus é lindo e cheiroso. Hoje há um negócio por nome de igreja, e eu estava procurando o nome de igreja. Tem a igreja pentecostal, Jesus vem, você fica. Tem a igreja que é assim, igreja Jesus está aqui, o diabo mete o pé. Tem a igreja cruzada evangelística do pastor Valdevino Coelho, a sumidade. Sabe o que é sumidade? É a pessoa que se sobressai sobre os outros na sua classe. Então ele acha, né, que é o tal, né? É a igreja dele, tá? Tem a igreja que tem a sigla assim, ETQB. O que significa? Eu também quero a benção. Meus irmãos, hoje é uma ênfase no nome da igreja, né? E se a placa de igreja fosse o principal e fosse a salvação, ela não ficava do lado de fora, ela ficava do lado de dentro. É interessante que conta a história de John Wesley. John Wesley, ele foi já veio 1 século, 2 séculos depois da reforma protestante. E conta-se que John Wesley, uma vez, ele teve um sonho, né? E o sonho dele foi mais ou menos assim, ele sonhou que um anjo, tá, irmãos? Ele sonhou que um anjo levou ele à porta do inferno, e lá tinha os príncipes das trevas, e daí que recebeu ele e tal, e disse, pois não, o que o senhor deseja? Daí John Wesley disse assim,
olha, eu gostaria de saber que tipo de pessoas vêm para o inferno. Aí o diabo respondeu assim, como assim que tipo de pessoa que vem para o inferno, né? E John Wesley perguntou, eu gostaria de saber se tem católicos aí no inferno. Aí o diabo, mas tem muito católico aqui. Católico apostólico romano aqui no inferno. John Wesley, ao ouvir isso, pensou assim, puxa, eu sabia disso. Ele, né? E daí, eu sabia que os católicos iam para o inferno. Daí ele perguntou assim, qual outro tipo de religião que tem aí? E o diabo respondeu, aqui está cheio de crentes. Está cheio de crente. Aí, sentindo uma dor na cabeça, John Wesley, esse homem de Deus, né? Ele disse assim, crentes no inferno? E o diabo respondeu, sim, está cheio de crentes aqui dentro. Daí John Wesley começou a perguntar, falou assim, tem budista aí? E ele disse, está cheio. Tem espírita? Ele falou assim, está cheio. Satanás só respondia que estava cheio. Daí falou assim, o Satanás falou assim, está cheio de religiões aqui dentro. Religiões orientais, tem todo tipo aqui, tá cheio. Aí, nesse momento, John Wesley já estava, né, apavorado. Daí um anjo do Senhor pegou ele e levou ele para o céu, para a porta do céu. Aí, conta-se que ele chegou, então, lá na porta do céu e ele foi mais objetivo. Ele já falou assim, eu gostaria de saber se tem católico, apostólico, romano aí no céu. E o anjo respondeu, não tem nenhum. Aqui não entrou nenhum. Aí ele começou a sentir o coração dele a disparar e ele falou assim, tem batistas aí? Tem presbiteriano aí? Tem metodista, que era a igreja dele? Tem assembleianos? E o anjo respondeu, não entrou nenhuma dessas igrejas aqui. Então John Wesley começou a perguntar, tem espírita? Não tem espírita. E John Wesley foi perguntando, falou assim, mas qual que tem aí, né? Que religião que tem aí no céu? Porque eu estou desesperado, me responde alguma coisa. Que tipo de pessoa que entra no céu? E o anjo respondeu, somente pecadores. Aí foi que a cabeça de John Wesley, ela começou a ficar preocupadíssima, você entendeu? E ele começou então a dizer assim, pecadores no céu? Aí o anjo do Senhor respondeu com a maior pureza e com a maior simplicidade, sim, somente pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós não entraremos no céu, porque nós pertencemos à Igreja Cristã Evangélica do Brasil. É necessário a instituição organizacional? Claro que é. Identificar é necessário, mas menos instituição, menos camisetas com logotipos de igreja, menos adesivos de igreja local. A igreja, ou seja, nós vivemos para Jesus. E qualquer evangelho que não fale do senhorio e do fato de Jesus ser o Salvador deve ser negado. É porque dele, é para ele e é por meio dele. É para ele que são todas as glórias para a igreja. Não é placa de igreja. Amém? Nós precisamos voltar para a reforma. Nós precisamos retornar. Olha o que disse um homem do Senhor. Ele disse assim: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja. Pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, tenha sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo. É isso, meus irmãos. Esse foi um dos pilares da reforma. Vamos para o quarto, então? Martinho Lutero disse, não é a Igreja Apostólica Romana que salva, não é a igreja, é Cristo Jesus. Daí então houve a divisão. Quarto ponto da reforma. Somente a glória de Deus. Só a glória de Deus. Na verdade, ali eu queria colocar só a graça. Eu errei, viu, irmãos? É só a graça de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém
se glorie. O que estava acontecendo naquela época, então, que começou a igreja de Cristo, e ela se inclinou, então, para a igreja romana, e então Martinho Lutero falou assim, calma aí, por quê? Porque estava sendo pregado que quem estava fora da igreja estaria perdido, padeceria no fogo do inferno, e que só poderiam ser salvos aqueles que praticassem jejum, aqueles que participassem dos sacramentos, aqueles que fizessem trabalhos piedosos na igreja, aqueles que fizessem as suas peregrinações. Já viu peregrinação? Aqueles que fizessem a coisa poderiam ser salvos. E Martinho Lutero disse, não somos nós que fazemos alguma coisa. É Deus que faz primeiro. É a graça que alcança. É Deus, então, que vem. Foi isso que Martinho Lutero disse. Martinho Lutero disse, nós, homens, como diz a palavra de Deus no Efésios no começo, nós nascemos em nossos delitos e pecado. Nós estamos mortos espiritualmente. E se Deus, então, não vir tocar na nossa vida, nós não nascemos de novo. Não é você que faz. E daí, nós precisamos agora retornar de novo. Porque hoje nós estamos achando que nós somos salvos porque nós queremos, porque são as nossas obras. Olha que interessante o que Stanley Jones falou. Religião é a busca do homem por Deus. Por isso há muitas religiões, mas só o Evangelho de Cristo é Deus buscando o homem. A graça é quando Deus vem e nos busca e nos resgata. Aí a pessoa fala assim, pastor, quando eu parar de fumar, eu busco Jesus. Quando então eu parar de fazer isso, eu busco. Quando eu parar de beber, quando eu parar disso ou parar daquilo, isso é obra. Você vem, porque a graça lhe alcança. É a graça que transforma. Não é você que faz alguma coisa, para então Deus falar assim, puxa, realmente Ele está aí. Isso é graça de Deus. Tá? Então nós não vamos para o céu porque nós damos dízimo. Nós damos dízimo porque nós vamos para o céu. Deu para nós entendermos? Nós não vamos para o céu porque nós fazemos boas obras ou porque nós somos bonzinhos. A graça nos alcançou e então nós fazemos boas obras. Era isso que Martinho Lutero estava fazendo naquele momento. Não é? Por quê? Porque por merecimento nós ganhamos o quê? Era isso que nós merecíamos. O inferno. Mas pela graça nós vamos para o céu. É a graça de Deus. Nós que estamos aqui, nós recebemos a graça de Deus. Nós às vezes nem compreendemos. Por quê? Porque nós não somos merecedores de nada. De nada! É a graça de Deus que veio e nos libertou do pecado. Nós negamos. Nós negamos qualquer tipo de método, de estratégia humana, e nós achamos, e daí você fala assim, puxa pastor, mas isso é verdade. Mas na prática às vezes nós não acreditamos nisso. Às vezes nós achamos que somos nós que convertemos as pessoas. Às vezes nós achamos que é o nosso método que converte as pessoas, e não é. É a graça de Deus que converte. Mas então se eu tiver uma TV e pregar lá, então muitas pessoas vão ser salvas. Isso são métodos. Quem salva é Jesus. Os irmãos vão lá e entregam as escrituras. Mas é a graça que alcança o coração. É a graça. Nós acreditamos na graça de Deus. Nós acreditamos que a transformação do coração é Deus que faz, não somos nós. E às vezes nós queremos transformar o coração do outro, não é? Às vezes nós queremos transformar o coração do cônjuge, às vezes nós queremos transformar o coração do filho, dos pais. Nós achamos que nós somos o Espírito Santo e a graça de Deus. Mas não somos. É Deus que faz. É a graça de Deus que faz. Então, querer servir ao Senhor para alcançar a salvação, Martinho Lutero já havia falado isso antes. Não. Deus alcança o nosso coração e nós servimos ao Senhor. Amém? Vamos para a quinto ponto da reforma protestante, que vai ser comemorada no dia de amanhã. Somente a glória de Deus, sola gratia. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Não darei outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Causas. O que estava acontecendo então na igreja da época então? É que eles buscavam a glória dos papas, dos líderes.
Eles queriam ser os seus próprios impérios. E então levanta-se esse homem e diz assim: o culto ele deve ser centrado somente na glória, na majestade e na grandeza de Deus, não em homens, não em objetos, não em esculturas, em nada disso, somente Deus. Aí você fala assim: puxa, pastor, é verdade, lá na igreja eles fazem isso ainda. E isso entrou dentro da igreja evangélica. Como, pastor? O centro da adoração hoje é o cantor. Não, pastor, não é bem assim. Não. Então tá bom. Então canta um hino para ver se vão essas pessoas lá. Pastor, mas isso é questão de gosto. É questão de gosto? Culto não é para questão de gosto. Culto não é para mim. Culto é para Deus. É para a glória dele. Não é para os meus gostos. Amém? Eu vou sair de férias, irmãos. Vai vir um outro pregador aqui. Os irmãos vão vir aqui ouvir quem? O pregador. Os irmãos vão vir aqui ouvir a palavra de Deus. O culto, ele é para Deus. O que está acontecendo? Está acontecendo que o fato de perder a centralidade na glória de Deus, o culto está virando um entretenimento. Você vai para um passeio? Não, eu vou passear lá na igreja. Está acontecendo que pastores estão fazendo dos seus cultos shows. Sabe uma coisa? Daí eu posso falar da minha indignação. Esse negócio de pastor estar pregando e bater palma para pastor. Já viu? O pastor termina e estão lá batendo palma. Que palma, irmãos. Que palma. A glória é para Deus, não é para homem nenhum. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Com isso está fazendo uma geração que vive sem santidade. Porque eles querem show. Eles não querem mudança de vida. Porque se marcar uma reunião não vai 10. É essa a realidade. Somente a glória de Deus. Deus não existe para satisfazer os nossos gostos, as nossas ambições, os nossos apetites de consumo, os nossos interesses espirituais, pessoal. Nós, como igreja do Senhor, não como igreja cristã evangélica, como igreja do Senhor, nós precisamos sempre focalizar em Deus, que é a nossa adoração. Amém? É isso. Olha o que disse um servo do Senhor. Na década, ele morreu lá por volta de 1950, 60. E naquela época, a mente dele já estava avançada. Ele chama A.W. Tozer. Inclusive, eu estou lendo um livro dele muito interessante, que fala sobre o propósito do homem, que é adorar a Deus. E lá, olha o que ele já dizia. Naquela época, está cada vez mais difícil encontrar pessoas dispostas a irem a uma reunião onde Deus seja a única atração. Tá, pastor, eu vou lá, mas vai ter o quê? Mais. Eu não estou falando aqui dos irmãos, não, porque graças a Deus, irmãos, a gente tem focalizado na glória de Deus, pela graça dele, né? Eu estou dizendo que nós estamos avaliando aqui essa situação, é uma pregação doutrinária, para nós não cairmos nesse erro de achar, e vocês já devem ter ouvido isso, quando vocês falam, vocês estão indo para a igreja, e ir lá perguntar, e qual campanha vai ter lá? E o que tem de diferente? É Jesus, é a palavra pregada e exposta, é isso que transforma as nossas vidas. E é nisso que nós nos apegamos. E então as pessoas estão criando que elas vão na igreja para elas receberem algo, enquanto na verdade nós viemos à igreja para nós oferecermmos um culto a Deus. E então Deus trabalha no nosso coração e nós recebemos.
Não sou contra, deixa bem claro aqui para os irmãos, nós nunca fizemos, mas deixa eu deixar. Eu não sou contra fazer cantina na igreja, mas vocês já perceberam que às vezes as pessoas elas só doam alguma coisa quando elas recebem? Então nós vamos fazer uma cantina para a gente ofertar para o Plant. Aí a gente vai e compra lá, seja o salgado que for, e daí a gente está ajudando com missões, certo? Mas no fundo, nós estamos ajudando por quê? Porque nós estamos recebendo alguma coisa, porque a gente não tem mais coragem de chegar e falar assim, eu oferto e não preciso receber nada. Daí cria, é isso que está acontecendo, as pessoas elas ofertam porque elas querem receber um carro. No fundo, elas estão querendo trocar com Deus. E a glória, sabe para quem que vem? Para o camarada que vai lá na frente e fala assim, a minha vida era assim, eu não tinha nada e agora eu tenho tudo. E Deus nessa? Já era. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, Ele é soberano no culto e não nós. E eu quero reafirmar essa noite aqui, que nós vamos viver para a glória de Deus. Sabe por quê? Muitas pessoas se desviam dos caminhos do Senhor. Puxa, a pessoa estava caminhando lá com Deus. Pastor, eu achava que aquela pessoa ela ia servir mesmo. E daí as pessoas de repente saem e voltam para o mundo. Sabe por que isso acontece? Tem vários motivos, mas eu gostaria de dizer um bíblico para nós. Pode colocar esse versículo. Olha que interessante esse versículo. A palavra de Deus diz assim, portanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que uma pessoa ela conheceu a Deus, mas ela não glorificou a Deus e nem deu graças a Deus. E o que aconteceu? O coração ficou insensato e se perdeu nos pensamentos. O que a palavra de Deus está nos afirmando? Que quando nós conhecemos a Deus e nós não vivemos para a glória dEle, tudo que nós fazemos é para mostrar a grandeza dEle através das nossas vidas e dos nossos atos. Quando nós não assim fazemos, o nosso coração se desvia. Por que as pessoas se desviam? Porque ela não dá glória a Deus. E eu estou falando de, glória, né? Que se tem, que se berra. Não estou falando disso, não. Estou falando de dar glória, de mostrar a grandeza de Deus na transformação das nossas vidas. Por isso que as pessoas se desviam do Evangelho, porque elas não dão glória a Deus. Elas dão glória a elas. Porque elas querem respostas para os seus desejos, e não para atender. Não para servir a Deus, para o adorar a Ele. Nós nascemos para adorar a Deus, para dar glória a Ele. Amém? A palavra de Deus diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deu para nós entendermos aqui? Tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. As nossas conversas. Irmãos, quando nós entendemos que todos os momentos nós podemos glorificar a Deus, seja comendo, seja trabalhando, seja onde quer que for, a hora que nós entendermos isso. Às vezes nós achamos que vida espiritual ela é dentro da igreja. Mas nós devemos viver para glorificar o nome de Deus. Foi aí que Martinho Lutero, olha o irmão é da presbiteriana, está no catecismo da presbiteriana. Pode colocar, Humberto. O primeiro ponto doutrinário da época, o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Tem várias histórias que eu poderia contar, mas o tempo está acabando. De pessoas que viveram para a glória de Deus. Tinha um casal, uma família de missionários. Eles estavam
não me lembro aonde, se era África, onde era. E eles, um lugar que era perseguido, e então eles estavam em um segundo pavimento, em um segundo andar. E chegaram lá os policiais, a autoridade falou assim: para este culto. E o pastor disse, o missionário disse assim: nós não vamos parar o culto. E ele falou assim: então eu vou matar o seu filho. Isso é fato, viu, irmãos? E ele só respondeu assim: o culto não pode parar. Pegaram o filhinho dele, jogaram do segundo andar. A criança morreu. E então trouxeram a criança no braço dele. E ele continuou o culto. Tempos mais tarde, esse missionário estava nos Estados Unidos para receber, para falar de missões e relatórios, enfim. E ao ouvir aquela história, aqueles irmãos da igreja falaram assim: nós vamos orar por você. E daí o pastor pegou a palavra, o missionário pegou a palavra e falou assim: são vocês que estão precisando de oração. Deixa eu dizer uma coisa, ele falou. Lá onde eu estou, eu só tenho Deus. Eu não tenho mais ninguém. Então qualquer coisa que aconteça, eu busco a Deus. Eu adoro a Deus. Ele falou várias coisas, né? E glorifico a Deus. Agora aqui onde vocês moram, aqui tem Deus e tem um shopping que é concorrente. Tem Deus e vocês deixam de buscar a Deus por outras coisas. E na verdade quem precisa de oração são vocês. Entendemos o que é glorificar a Deus, irmãos? É isso que é dar glória a Deus. É não deixar que nada na nossa vida seja concorrente com a glória de Deus. Amanhã nós vamos comemorar Halloween. Amanhã nós vamos comemorar o dia da Reforma. 1517, 499 anos. Nós vamos comemorar somente a graça de Deus, somente a fé, somente Cristo, somente as Escrituras para guiar a nossa vida e somente a glória de Deus. Nós respeitamos todas as religiões, todas as denominações, mas nós protestamos, nós rejeitamos qualquer evangelho, água com açúcar, que tem outros propósitos, a não ser a glória de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar neste momento? Vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. Eu quero orar por nós. Eu acho que é nós que precisamos de oração. Eu acho que é nós que precisamos de oração. Quantas coisas estão concorrendo para nos desviar de Deus. E às vezes nós somos enganados pelas artimanhas. Vamos orar por nós. Fique firme na palavra de Deus. Continue com a fé em Jesus Cristo. Continue com a fé. Continue vivendo na graça de Deus, no amor de Deus sobre a sua vida. E que nós, como igreja, possamos continuar vivendo para a glória de Deus. Vamos nos colocar de pé neste momento. Vamos orar. Que Deus os abençoe durante essa semana. Que Deus os abençoe. Fiquem firmes nos pontos da reforma. Nesses pontos. Senhor amado, somos nós que precisamos de oração, ó Pai. Somos nós que precisamos, ó Deus. Quantas coisas, ó Pai, tentam nos tirar dos teus caminhos. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Para nós não nos desviarmos, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, eu clamo ao Senhor para que o Senhor guarde o teu povo, ó Deus.
Guarde essas ovelhas do Senhor, ó Pai. Por favor, Senhor. Que nós possamos permanecer firme na Tua palavra, ó Deus. E rejeitar, ó Deus, qualquer coisa que não venha do Senhor e da Tua palavra, ó Deus. Nós queremos voltar para os nossos lares, ó Pai, com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A bênção do Senhor que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e o encorajamento do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.